Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Dia 28 de julho de 2020, terça-feira. Estamos iniciando nossa preparação para o nosso passe à distância. Importante que todos estejam tranquilos, calmos, serenos, com atenção plena, conectados. Uma pequena cidade longínqua. Na praça dessa cidade, uma praça enorme, árvores centenárias, flores lindas. Nessa praça tinha uma pedra, uma enorme pedra, e nessa pedra, grudado a ela, um espelho, um grande espelho grudado a essa pedra. As pessoas da cidade diziam que aquele espelho era o espelho da alma. E a grande maioria não gostava de passar perto dele, porque refletia toda a sua verdade. Um viajante lá estava nessa cidade, ficou curioso e foi se olhar naquele espelho. Chegou na frente dele, percebeu que algo estava diferente. Porém, olhando bem, o seu nariz, a sua boca, os seus olhos, tudo estava igual, mas algo estava diferente. E ele se perguntou, por que tem algo assim, tão diferente? E uma voz, no fundo da sua alma, começou a lhe falar. Está diferente porque você aprendeu a compreender as pessoas? Está diferente porque você aprendeu a amar? Está diferente porque você começou a praticar a caridade do que somente falar? E ele respondeu àquela voz na sua alma, mas eu ainda me sinto um pecador. Gostaria de me sentir e ser como os santos. Aquela voz retornou na sua mente e disse, como um santo não é, e também não serás tão logo. Mas tem feito dos seus defeitos virtudes. Está corrigindo um a um de cada vez. Aquele viajante pensou, refletiu e começou a se vigiar ainda mais. Os defeitos que apareciam nele, ele os observava e focava toda a sua vontade para vencê-los e fazer de um vício, de um defeito, uma virtude. E assim ele fez, anos após anos. Passaram-se mais ou menos 10 anos. Esse viajante teve a oportunidade de voltar naquela cidade. Foi até na frente do espelho, se observou novamente e viu um brilho. Porém, junto àquele brilho, ele viu uma mancha. E ele se perguntou, mas como pode isso? Estou me esforçando ao máximo, estou fazendo tudo certo, tendo uma conduta correta, respeitando as pessoas, amando. E aquela voz, no fundo da sua alma, voltou. Realmente, você tem feito tudo isso. Amando, respeitando, ajudando, praticando bem. Porém, tem uma coisa que você não está fazendo. Você não tem vontade de aprender
você não tem vontade de estudar. E quando não estudamos, a ignorância é uma mancha em nosso brilho. Apenas por meio do estudo conseguirá se desfazer dessa mancha. A mancha da ignorância faz com que tudo aquilo que sabemos não consigamos utilizá-los de forma realmente útil, nem em nós mesmos, nem nos outros. O viajante ficou surpreso com a resposta, ficou um pouco desanimado. Ele saiu da praça, deu uma volta pelo centro da cidade e foi até uma biblioteca. Entrou na biblioteca e viu aquele monte de livros. Livros e mais livros. E ele pensou: quanto tempo demorou para eu perceber que eu nem me dava conta disso? Não me esforcei realmente nem um pouco para estudar. Vou levar muito tempo para estudar e recuperar aquilo que deixei de fazer. Ele se sentou num canto, começou a estudar, começou a ler. E assim ele continuou fazendo na sua vida, porém, muito mais vigilante, muito mais atencioso, para que a arrogância e a prepotência não tomasse o lugar do conhecimento. E a mancha em seu brilho finalmente desapareceu. Estudar. A importância de estudarmos, de estarmos sempre estudando, nos aprimorando, buscando conhecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, lá está escrito: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruam-se, eis o segundo ensinamento. Primeiro ensinamento, amai-vos. Segundo ensinamento, instruam-se. Está no capítulo 6, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando vamos a um hotel, na grande maioria dos hotéis, existe lá um cartaz que você pode colocar do lado de fora: não perturbe. Um cartaz ou algum outro meio que você possa avisar que não quer ser perturbado. Quando colocamos esse cartaz na porta do hotel, não perturbe, podemos ficar dormindo, dormindo e dormindo, sem ninguém nos perturbar. Muitas vezes agimos assim com o nosso cérebro e com a nossa mente. Colocamos um cartaz: não perturbe. Parece que qualquer novo ensinamento, qualquer informação nova a respeito da espiritualidade, a respeito do mundo espiritual, parece um insulto. E mantemos aquela placa em nossa mente, em nosso cérebro: não perturbe. Não estamos mortos, mas estamos adormecidos. Precisamos tirar essa placa da nossa mente e do nosso cérebro e acordar. Acordar para a vida, acordar para os estudos. São Paulo, uma das suas epístolas aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: acordai, vós que dormes, levantai dentre os mortos, e Cristo vos iluminará.
acordai, levantai entre os mortos, e Cristo vos iluminará. Assim diz São Paulo. O conhecimento dispensa o erro. O conhecimento é uma luz. E quando acendemos uma luz num quarto escuro, não precisamos espantar as sombras e a escuridão que lá está. A escuridão não é uma entidade. A luz inunda o quarto e tudo fica bem. A luz inunda o quarto e tudo fica bem. Como foi dito, a escuridão não é uma entidade, é apenas ausência de luz. Quando estamos fechados para o ensinamento, fechados para o conhecimento, fechados para o estudo, é como se fechássemos a casa, como se baixássemos as persianas. Persiana é coisa de casa antiga. Pode ser que tenha alguém que nem sabe o que é persiana, mas somos espíritos antigos. É como se baixássemos as persianas da nossa alma, como se fechássemos as janelas e as portas. A luz do conhecimento não entra. A casa fica escura. E não adianta querer fazer com que o sol fique mais forte ou criar um sol dentro da casa. Seria impossível. Deus está conosco o tempo todo. Porém, fechando as persianas da nossa alma, fechando a janela, fechando as portas, separamos, fazemos uma separação entre nós e Deus. Abramos essas janelas, erguemos essas persianas, escancaramos essas portas, a luz vai jorrar, vamos agir e Deus agirá conosco. E assim buscamos o conhecimento, buscamos nos esforçar para os estudos. Quando estudamos, estudamos de várias formas. Lemos alguns livros, ouvimos alguns oradores, alguns preletores, alguns padres, alguns pastores, alguns bispos. Pessoas ligadas ao ramo espiritual. Porém, quando ouvimos um orador espírita, um preletor, um padre, um pastor, um bispo, seja lá quem for, precisamos estar atento nesse ensinamento. Estar atento não quer dizer que vamos aceitar tudo. Precisamos pesquisar, precisamos analisar, precisamos tomar cuidado com o leitor de um livro só. Respeitar, claro, mas tomar muito cuidado com quem diz, mas tal livro diz isso, e só bate nessa tecla. O outro diz, mas esse livro diz aquilo. Respeitemos as opiniões, mas tomemos cuidado com aqueles que são bitolados em um só livro. E vamos pesquisar, vamos estudar, vamos nos emancipar em relação ao conhecimento, em relação aos ensinamentos. No livro Estude e Viva, ditado por Emmanuel, tem um capítulo que se chama Na Escola da Alma. Neste livro de Emmanuel, ditado por Emmanuel, encontramos o seguinte trecho: não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância, do reino do Espírito. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Deve e precisa estudar. Emmanuel também tem uma frase que ele diz que a sabedoria e o sentimento são duas asas que nos levam para a evolução. Sentimentos de bondade, de nobreza, as boas virtudes,
A sabedoria é o conhecimento dos estudos. Sabedoria e sentimento, duas asas que nos levam à evolução. Estudar. O estudo eleva a nossa frequência. O estudo desperta a nossa consciência. O estudo ajuda aqueles que estão conosco em nossa vibração, aqueles que atraímos, aqueles que nos cobram, cobradores, obsessores. Muitos já foram encaminhados através do estudo, daqueles com quem eles estavam. O estudo abre as portas da alma, abre as janelas, faz com que a luz do conhecimento penetre. Estudar sempre. Emmanuel também nos diz uma seguinte frase: todos nós, sejamos crianças ou jovens, adultos ou já muitíssimos maduros, devemos estudar sempre. Devemos estudar sempre. A grande maioria das casas espíritas oferece cursos, escolas de aprendizes, curso de médiuns, curso de apometria, dentre outros cursos. As igrejas também, a católica, a evangélica, oferecem seus cursos de evangelização, outras linhas de pensamento. Todas elas oferecem maneiras de estudar. Lembrando que essa missão é íntima, é individual. Tudo aquilo que aprendemos temos que analisar. Temos que buscar em várias fontes, de vários autores, e tirar nossas conclusões. Estudar. Orai, vigiai e estudar. Estudar sempre, nunca parar. Como disse Emmanuel, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja ancião. O estudo faz com que tenhamos maiores facilidades quando do lado de lá irmos. Quando chegarmos do lado de lá, tudo que aprendermos em relação à espiritualidade nos será favorável. É melhor chegar num lugar com conhecimento do que chegar num lugar sem saber o que fazer, sem saber o que perguntar, sem saber o que falar. Estudemos sempre, sempre e sempre. Se essa mancha ainda está no brilho da nossa aura, se essa mancha ainda está no brilho do nosso campo eletromagnético, vamos nos esforçar e aos poucos fazer com que ela desapareça. Vamos vibrar a todas essas crianças do nosso Brasil, a todas as crianças do mundo. Vibremos pela educação intelectual, pela educação espiritual, pela educação moral, pelo conhecimento de como funciona a vida física e metafísica. Vibremos por todas essas crianças, por todos os jovens, adultos e anciãos. Vibremos saúde e paz a Delma dos Reis. Delma dos Reis, que nos acompanha, ela reside na África do Sul. Que a espiritualidade possa confortá-la, auxiliá-la e fazer com que ela se sinta bem, se sinta melhor, se sinta em paz. Vibremos a todos que estão nos hospitais, que estão em tratamento médico. Vibremos aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, nos presídios. Vibremos a todos que estão bem, que continuem cada vez melhor. Vibremos muita paz, muita luz.
Enquanto vibramos esse brilhante azul da nossa Mãe Santíssima, nos envolve em seu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Olhe no espelho da alma, olhe no espelho da verdade e veja sua luz brilhando. Veja a mancha de qualquer tipo de ignorância se dissolvendo. Estudemos. Mentalize seu mentor, receba seu passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, que assim seja. Estudar é saber, estudar é conhecer. E saber é diferente de acreditar neste contexto. Neste contexto, é como saber ler e escrever. Você não acredita que sabe ler e escrever, simplesmente você sabe. Se alguém me pergunta, você acredita em espíritos? Não, não acredito. Eu sei que existe. Estudar é saber. Fiquem com Deus. Muita paz.